que são ações? Confira como investir nesse mercado. Todo dia saem notícias de movimentações da Bolsa de Valores, mas o que muitos não sabem é o que são ações e por que elas mexem no bolso dos investidores e a cabeça de quem pretende entrar nesse mundo. As ações talvez sejam a grande referência e desejo de quem está pegando gosto por investir ou já pegou. De acordo com uma pesquisa feita pelo Poder Data lá em 2021, 10% da população já investiu alguma vez no mercado de ações, e digo que esse número hoje já é bem maior. Estima-se que mais de 6 milhões de pessoas já investem hoje no mercado de capitais. Embora seja um mercado promissor, as ações se apresentam como um desafio para o investidor, uma vez que há grande possibilidade de oscilações no decorrer do tempo. Se você tem dúvidas sobre o que é o mercado de ações e como funciona, vou te explicar de acordo com os seguintes tópicos que eu escrevi aqui abaixo. O que são ações é o tópico número 1. No tópico número 2, vamos entender rapidamente como funciona o mercado de ações. No número 3, os tipos de ações. Normalmente são 6 os modelos principais. Como investir em ações, eu vou deixar para o número 4. O número 5, escolher e analisar as ações. 6. Vantagens e riscos de investir em ações. No tópico número 7, passo a passo de como começar a investir em ações. E no número 8, como aplicar dinheiro na Bolsa de Valores. Começando pelo 1, o que são ações? Antes de eu explicar o significado, a gente precisa entender que o capital das empresas é dividido em muitas pequenas partes, e cada uma delas representa uma ação, uma fração pequena. Assim, parte dessas ações pertence aos empreendedores e parte a outros sócios. Porém, em alguns casos, uma terceira parte é negociada em bolsa de valores, em que os investidores, no nosso caso, pessoas físicas, podemos comprá-las e vendê-las. A partir do momento em que você obtém esses papéis no mercado, torna-se um acionista. Mas Almir, e como isso acontece? Bom, basicamente de duas maneiras. Em uma, as empresas distribuem dividendos, que são parte dos seus resultados, pagos aos investidores na proporção de número de ações e que cada um deles possui. A outra forma de ganhar dinheiro na bolsa é com a valorização das ações. Pessoal, vai um disclaimer aqui. Há investidores de grande porte, investidores extremamente conhecidos no mercado, como o Luiz Barsi, que defende a posição de que você nunca ou quase nunca deve vender as suas ações, fazendo com que você crie a tão famosa bola de neve. Você só compra e você vai receber dividendos conforme o número de ações que você tem. Seguimos aqui. Nesse caso, as cotações variam com o tempo, conforme as companhias crescem ou caem, e ainda de acordo com os movimentos da economia e do mercado. Quem sai ganhando? Aquele que investe em ações por um valor, desfazendo-se delas mais tarde ao vender os papéis por um preço menor. De novo, vai o disclaimer. Nem sempre é interessante que você fique fazendo trading com as suas ações, comprando e vendendo. Na maioria dos casos, o mais interessante é você comprar e manter em carteira por longuíssimo prazo. 2. Como funciona o mercado de ações? O mercado de ações conta com um intermediador entre as organizações e os investidores, tendo como base a compra e a venda de ações. De modo geral, as operações são realizadas por meio de home broker, sistema que conecta os usuários ao pregão eletrônico no mercado de capitais e de private equity. Basicamente, o mercado funciona com 2 elementos: as empresas e as ações. A partir disso, vamos conhecer os principais tipos de ações. Galera, agora que você já sabe o que são ações, a gente vai conhecer aqui os 6 principais tipos de investimentos que existem. Ações ordinárias. Elas são representadas pela sigla ON e têm como benefício garantir mais direitos aos acionistas para a tomada de decisões. Nesse caso, como existe o direito ao voto em assembleias, o acionista pode influenciar as decisões da companhia. Por outro lado, a liquidez é baixa.
já que as ações ordinárias têm menor volume de negociações em comparação aos papéis preferenciais. Vale dizer que não pelo fato de você ter ações ordinárias de final ON, isso vai te dar o direito de você votar em uma assembleia. É importante dizer que para que você vote em uma assembleia é necessário que você tenha um número relevante de ações. O número 2, ações preferenciais. Representadas pela sigla PN, elas não garantem o direito ao voto, porém dão direito aos acionistas à preferência no pagamento de proventos por parte das empresas, como os dividendos, por exemplo, que correspondem à divisão de lucros. Outro ponto é que se houver falência ou outro problema, como invalidez, os acionistas preferenciais receberão o reembolso antes dos demais. Vale ressaltar que para a pessoa física, normalmente o mais aconselhável é que você invista em ações PN. Vamos para o terceiro? O terceiro são as Unities. As Unities são outros tipos de ações bastante procuradas. Elas são conhecidas como certificados de depósito de ações e são vistas como um pacote de papéis compostos por mais de um tipo de ação. Ou seja, quem adquirir uma Unity recebe um conjunto de ações da mesma empresa com modelos diferentes, podendo ser ordinárias e preferenciais. Na maioria das vezes, ela é composta por algumas ações ordinárias e algumas preferenciais. Número 4. Small Caps. Essas são ações que correspondem a companhias com menor capital, normalmente que apresentam valor de mercado de até 3 bilhões de dólares. Elas são vistas pela alta volatilidade, sendo que a cotação da Small Caps apresenta maior oscilação em relação a outros tipos. Número 5. Mid Caps. Elas representam empresas com capital maior do que 3 bilhões de dólares. No entanto, as corporações são um meio termo entre as Small Caps e as maiores empresas da bolsa. Em relação às Small Caps, elas têm menor volatilidade comparada às anteriores. Número 6. Large Caps, conhecidas por Blue Chips. Termo referente às fichas azuis do jogo de pôquer, ou seja, as mais representativas. Elas são papéis de empresas com maior capitalização do mercado. Como investir em ações? Para investir em ações existem mais de uma forma. Na verdade, há muitos meios de operar com essa renda variável. Abaixo, conheça algumas das estratégias mais comuns. Curto prazo. Mesmo a compra e a venda de uma ação acontecendo em até um ano é considerado um investimento de curto prazo. No entanto, no mercado de ações, quando o investimento conta com um horizonte de alguns dias, semanas ou meses, essa técnica é chamada de swing trade. Aliás, é bom que se saiba que, mesmo com a compra e a venda não sendo finalizadas no mesmo dia, as operações de curto prazo ainda exigem um acompanhamento constante de mercado. Isso porque se baseiam em achar oportunidades de ganho em pouco tempo. Longo prazo. Investimento a longo prazo é para quem tem paciência de esperar o dinheiro render. Conhecer o seu perfil de investidor é a primeira dica antes de negociar ativos que gerem resultados em tempo maior de duração. Ao comprar ações, o investidor só tende a ganhar junto à empresa a qual ele investiu. Isso acontece quando a receita cresce e os resultados aparecem, o que demanda certo tempo de maturação. É bom ter em mente que os preços das ações não refletem apenas os resultados da empresa, bem como variam conforme as condições de mercado. Quer ver um exemplo? Digamos que de uma hora para outra as ações que você possui passem a valer 5% ou 10% menos do que o normal. Isso não significa que a empresa deixou de ser uma boa aposta ou um bom investimento, e sim que naquele momento ela pode ter sofrido uma interferência externa no seu preço. Por isso, uma técnica muito usada por quem opera a longo prazo é o position trade, ou seja, é quando as posições em ações são mantidas por mais tempo. Ela serve inclusive para quem não tem tempo de se dedicar diariamente a acompanhar os movimentos da bolsa.
Dividendos. Dividendos são parcelas de lucro de uma empresa distribuídos entre seus acionistas. Normalmente, empresas bem estabelecidas, com as receitas crescendo constantemente e sem necessidade grande de investimentos, são boas pagadoras de dividendos. Para se ter uma ideia, alguns investidores se interessam mais por dividendos distribuídos pelas empresas do que propriamente com a intenção de ganhar com a valorização das ações ou dos papéis, como queira chamar. Long short. A operação mais tradicional é a compra de ações acreditando que vão subir, uma posição também conhecida como long. Só que também é possível realizar outros tipos de negociações baseadas na venda de papéis. Mas lembre-se, essas costumam ser recomendadas para quem já possui alguma familiaridade com o mercado. Operar vendido ou short é o mesmo que vender uma ação antes mesmo de comprá-la. Como assim? Numa operação tradicional de compra, o principal objetivo é conseguir adquirir papéis por um preço mais baixo e, no futuro, desfazer-se deles a um preço mais alto, certo? Então, já numa operação vendida, o raciocínio é exatamente o oposto. Vender as ações e recomprá-las mais tarde por um valor mais baixo, embolsando a diferença, o famoso spread. Investidores que realizam esse tipo de operação o fazem acreditando que o mercado entrará em queda por um momento, normalmente. Aliás, para executá-las é preciso fazer um aluguel de ações. Assim, é possível vender as ações que foram alugadas, recomprar os mesmos papéis e devolvê-los ao locatário. O risco nesse tipo de operação é o cenário imaginado pelo investidor, que é a queda do mercado, não se concretizar, pois se as cotações dos papéis subirem, o resultado é prejudicial. Como escolher e analisar ações? Conhecido o que são ações e os meios para investir nelas, vamos entender os dois tipos principais de análises feitas quando pretendemos realizar o investimento. O primeiro é a análise técnica. Este tipo de análise remete às informações relacionadas a uma ação expressas no próprio gráfico de preços. Assim, observar as curvas do gráfico de cotações de uma ação permite identificar padrões e estimar o comportamento no futuro. Os gráficos para realizar esse tipo de análise podem ser dos mais variados. Por exemplo, o investidor que opere com day trade deve observar gráficos em que cada ponto representa o comportamento da ação a cada 15 minutos. Há quem observe tempos gráficos de 5 minutos, de 30 minutos, mas o mais usado nesse caso para ações é o de 15. Enquanto isso, investidores que têm um horizonte de longo prazo podem se ater a gráficos semanais ou mensais. E o que geralmente se procura encontrar nesses gráficos? Bom, geralmente os analistas técnicos buscam identificar suportes e resistências, os dois conceitos importantes da análise técnica. Um suporte é um ponto de baixa do papel que representa um momento em que uma virada, naturalmente em direção a uma alta, tende a acontecer. Por isso, costuma ser encarado como um bom ponto de compra dos papéis. Por outro lado, uma resistência é um ponto de alta da ação, em que os preços param de subir e começam a cair, o tão chamado topo. Mas lembre-se, encontrar o fundo ou o topo nunca é uma ação fácil ou muito menos precisa. Nunca saberemos onde é exatamente o fundo e o topo. Fique ligado a isso. Análise fundamentalista. Essa se baseia no estudo das características financeiras de uma empresa, como perspectivas de crescimento, fluxos de caixa e risco, para apontar o valor potencial de suas ações. O objetivo com isso é óbvio, permitir ao investidor escolher papéis que tenham uma boa perspectiva de ganhos no futuro. Dentro da análise fundamentalista, há duas abordagens: top-down,
parte do princípio de que o valor de uma ação sofre influência direta de fatores macroeconômicos, inflação, juros ou taxa de desemprego, porque esses afetam o desempenho da empresa. Assim, as decisões de investimento deveriam ser tomadas primeiro considerando informações amplas e depois projeções detalhadas. Bottom up. O ponto de partida são os fundamentos individuais de cada empresa. Aqui são avaliados fatores como modelo de negócio, governança corporativa e as perspectivas de crescimento. Dessa forma, quanto melhores forem essas características, melhor uma companhia pode se sair. Isso em bons momentos e ruins. Vantagens e riscos de investir em ações. Pontos a pontos. Rentabilidade, possivelmente maior do que a da renda fixa. Isso acontece principalmente quando a empresa em que você é acionista apresenta bons resultados gerais. Diversificação de carteira. Na Bolsa de Valores, há ações de empresas de diferentes setores, portes e características sendo negociadas. Assim, os investidores podem diversificar sua carteira e diluir os riscos apostados em papéis com perfis distintos. Ganhos com a valorização dos ativos e com proventos distribuídos entre os acionistas. Pontos contra. Uma ação não tem qualquer tipo de garantia de rentabilidade. Ao contrário de um papel de renda fixa, em que o retorno é acertado com o investidor desde o início, assim, os investidores também podem registrar perdas. Volatilidade. As ações envolvem mais riscos do que outras modalidades de investimentos. Os preços dos papéis variam todos os dias, conforme as negociações realizadas na bolsa. Como começar a investir em ações? Para finalmente começar a investir em ações, é preciso seguir alguns passos básicos. Então atente-se a esses aspectos que podem facilitar o processo, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma consciente. Primeiro, encontre o seu perfil de investidor. Antes de decidir comprar ações, pergunte-se: qual o seu objetivo com o investimento? Seu perfil de risco é adequado para aplicar em renda variável? Quais as chances de você precisar do dinheiro no curto prazo? Uma ferramenta que pode responder essas questões é a análise de perfil do investidor, ou Suitability, um questionário aplicado pelas próprias corretoras para definir as características comportamentais dos clientes. Essas perguntas te ajudam a identificar os produtos mais adequados para a sua situação. Abra uma conta em uma boa corretora de valores. Para negociar na bolsa, o investidor precisa ter conta em uma corretora, instituição financeira autorizada a operar no pregão, pois são elas que recebem as ordens de compra ou de venda e executam as operações na B3 em nome dos investidores. A propósito, quais são os critérios para escolher uma boa corretora de valores? Número 1. Oferece gama de ações. Além de ações, boas opções de renda fixa, títulos de investimento, entre outros. 2. Uma boa reputação no mercado. Ela deve ter uma boa avaliação em sites como Reclame Aqui e em comentários nas redes sociais das instituições. 3. Excelente usabilidade. O site e o home broker devem ser rápidos e fácil acesso com ferramentas práticas, como calculadora de imposto de renda, por exemplo. 4. Devidamente registrada. Deve estar devidamente credenciada e certificada junto à Bolsa de Valores da B3. 5. Oferecer dados concretos. Ela deve disponibilizar relatórios gratuitos de analistas certificados. Por fim, para abrir uma conta é preciso enviar documentos pessoais de identificação para a corretora e preencher alguns cadastros. Com a conta aberta, basta realizar uma transferência para que os recursos possam ser usados na compra de ações. Analise e escolha a melhor estratégia. De acordo com seu perfil de investidor, o momento do mercado e os objetivos que tem para seu dinheiro, escolha a estratégia mais adequada para negociar as ações. Dependendo da situação, esse meio pode estar focado nos ganhos de curto prazo ou no de longo prazo. Como aplicar na Bolsa de Valores? Ao contrário do que muitos pensam, não é necessário ter muito dinheiro para investir em renda variável. Para dar os primeiros passos, é importante entender o seu perfil de investidor em relação ao risco, isto é, até que ponto você está apto a aceitar os altos e baixos do mercado. Nesse quesito, ter uma vida financeira organizada adianta o processo.
Se tiver dívidas, o indicado é quitá-las em primeiro lugar, pois quanto mais tempo passar, maior será o endividamento e os juros geralmente são bastante altos. Outra dica é criar uma reserva de emergência. Normalmente ela é feita para suprir uma situação emergente, como doença, desemprego, furto de algum bem. Mas, a partir do que você viu sobre o que são ações e como funciona, não é difícil. Nem precisa de alto capital para entrar nesse mundo, mas sim de conhecimento. Pessoal, vou terminando aqui esse vídeo com todas essas dicas sobre como você começar no mercado de valores, no mercado de ações. E a dica fica: o seu futuro está logo ali, esperando por você. Não espere, comece já. Primeiro, busque conhecimento. Depois, comece a colocar em prática tudo que você aprendeu e você verá o poder dos juros compostos agindo sobre o seu dinheiro. Até mais!